Mas, no entanto, quando a gente fala de ciência e tecnologia hoje, né, na verdade, existe uma ideologia cientificista, né, que apresenta a ciência e a sua aplicação prática na tecnologia como neutras e aplicáveis em qualquer situações. E, no meu ponto de vista, isso é um fetiche que a esquerda, de maneira geral, aceitou acriticamente. O que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Estou preocupado com a expectativa que foi criada aí e não sei se eu consigo dar conta, né? Então, vamos tentar deixar algumas coisas claras. Eu sou um monitor do 13 de maio, não? Comparado com colegas aí como Ricardo Velho, como Andrezão, Paulo Tumolo, que são estudiosos do marxismo. Eu sou um monitor do 13 de maio e minha base de Marx é a base do curso de monitores e algumas leituras, muito poucas além disso. Então, é uma coisa que estou fazendo agora, né? Durante toda a minha vida, eu tinha separado a minha militância de sindicalista, de educador popular, do meu trabalho como pesquisador em agroecologia, né? Como pesquisador em meio ambiente, como professor em meio ambiente e agroecologia na UniOeste. A partir da pandemia e a partir do Decifra-me, inclusive, né, que eu comecei a tentar aplicar o método de Marx no meu campo de estudo, e com todas as minhas limitações teóricas. Então, é com esse alerta que eu quero começar agora, né, hoje, essa explanação. Por que que eu resolvi encarar esse tema que eu estou trazendo aqui? Por uma questão de algumas discussões com alguns setores, né, marxistas aí, né, sobre a questão de que, para a gente construir uma sociedade socialista, a gente precisa fazer avançar as forças produtivas materiais, desenvolver o capitalismo ao máximo, e para depois a gente ter uma base material para construir o socialismo. A primeira discussão dessa foi no período de 2011 e 2012, né, principalmente com o pessoal dentro do Simpaf, aí, que é da do Nordeste, que é ligado ao PCdoB, e que, na época, estava em ferrenha defesa da proposta da mudança do Código Florestal para flexibilizar o Código Florestal, né, permitindo um maior nível de desmate, um maior avanço do agronegócio sobre sobre o meio ambiente. E isso eles defendiam ferrenhamente. E, mais recentemente, alguns outros grupos marxistas, né, quando a gente estava na discussão da questão dos transgênicos e dos agrotóxicos e coisa e tal, em que eles defendem ferrenhamente, né, que são as tecnologias que vão salvar o mundo da fome e que a gente, numa sociedade socialista, precisa ter esse avanço e vai por aí. A minha visão limitada de Marx, né, me parece que não é por aqui. Eu acho que a gente está cometendo um equívoco de desenvolver forças produtivas que não são forças produtivas para atender às necessidades da humanidade. Se a gente quiser ter uma sociedade que seja pela emancipação do homem, a gente tem que produzir. Isso aí é uma coisa que eu aprendi com a Lídia no tempo do Nubep, né? O objetivo é produzir valores de uso e não valor. Mas toda a tecnologia, todo o desenvolvimento, e é isso que eu vou tentar trabalhar hoje dentro das minhas limitações, né?
Toda a estrutura produtiva capitalista é produção de valor. A produção de valores de uso é subsidiária. Eu brinco com os meus alunos no último curso que eu dei, quando comecei a tentar trabalhar o método, eu brinco com os meus alunos, olha, o valor de uso para o capitalista é um mal necessário que ele é obrigado a tolerar. Ele preferia conseguir produzir valor sem ter que carregar valor de uso, né? Ficaria muito mais fácil para ele. Então, é mais ou menos esse o tema que eu quero trabalhar e como essa produção visada na produção de valor e não valores de uso, ela está, de certa forma, no meu ponto de vista, e aí a provocação é para quem tem um aprofundamento maior na leitura de Marx, me ajude a destrinchar isso, né? Mas que ela está, ao invés de ser um avanço das forças produtivas, está se tornando um retrocesso nas forças produtivas. E a gente vai tentar trabalhar isso, né? Então, o meu roteiro básico, aí, não sei se eu vou conseguir dar conta dele, seria o seguinte: primeiro, a gente discutir o que são forças produtivas, né? Num segundo ponto, como é que essas forças produtivas se desenvolvem na sociedade capitalista, né? Num terceiro momento, qual é o papel da natureza nas forças produtivas, né? E aí estudar um pouquinho a questão do capitalismo, ambientalismo e crises cíclicas nos últimos anos, né? Porque está muito na moda agora a questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável, os ODS e coisa e tal, que vão salvar o planeta, né? E aí eu quero fazer uma crítica em cima disso, né? E aí vamos tentar ver a questão da luta de classes numa perspectiva ambiental e qual é o tempo que a gente ainda tem. Bom, no sentido de tentar entender o que são as forças produtivas, né? Eu tentei, nas minhas limitações teóricas, tentei trabalhar o capítulo 5 e o capítulo 1 do Capital, onde ele fala sobre trabalho e como é que se organiza o trabalho, né? Alguma coisa que também, junto com o Fábio, a gente discute muito no curso Estado e Ideologia e no como funciona na versão virtual. Então, eu usei a edição da Boitempo, do Capital, né? Na página 328, o Marx coloca que a terra, e aí entre parênteses, que do ponto de vista econômico também inclui a água, que é para o homem uma fonte originária de provisões, de meios de subsistência prontos, pré-existentes, e independente de sua interferência, são objeto universal do trabalho humano. Então, o trabalho humano, na visão do Marx, ele depende da natureza. É a natureza que vai dar o objeto de trabalho. Então, a natureza pode estar tanto na sua forma direta como na forma que já sofreu alguma ação do trabalho humano. E aí ele cita, né, na mesma página, né, quando o próprio objeto do trabalho já é, por assim dizer, filtrado por um trabalho anterior, então nós chamamos de matéria-prima. Como, por exemplo, o minério já extraído da mina e que agora vai ser lavado. Então, toda a matéria-prima é um objeto natural, né? Mas nem todo objeto natural Aliás, toda matéria-prima é um objeto de trabalho, mas nem todo objeto de trabalho é matéria-prima. Se o meu objeto de trabalho vem diretamente da natureza, ele é um projeto natural. Ele só vai se tornar matéria-prima quando ele já sofreu uma modificação mediada pelo trabalho. Então, mas não é só o objeto do trabalho que vem da natureza. O meio de trabalho também é uma coisa ou um complexo de coisas que o trabalhador interpõe entre si e o objeto do trabalho e que lhe serve de guia para a sua atividade sobre esse objeto.
Então, ele vai usar as propriedades mecânicas, físicas e químicas das coisas para fazê-las atuar sobre as outras coisas de acordo com o seu propósito. Então, o próprio meio de trabalho, ele também tem a sua origem na natureza. E ele pode ser um objeto de trabalho, um objeto natural, como, por exemplo, pega uma pedra para quebrar um coco, essa pedra não sofreu nenhum processo de trabalho ainda, né? Ou pode ser uma pedra lascada na forma de machado, onde é um objeto natural que já sofreu trabalho. Então, esse objeto de trabalho que se apodera imediatamente, e não é um objeto de trabalho direto, é um meio de trabalho. São as ferramentas, são os equipamentos que a gente constrói a partir dos bens naturais. Então, é assim que o próprio elemento natural se converte em órgão de sua atividade, um órgão que ele acessa a seus próprios órgãos corporais, prolongando sua forma natural. Da mesma forma como a Terra, e aí o Marx fala em terra, e eu estou substituindo livremente esse conceito de terra do Marx, apesar de não ser exatamente igual pelo conceito de natureza, né? Mas em alguns momentos Marx também usa a palavra natureza, né? Só que não tenho certeza se é com o mesmo conteúdo, o mesmo conceito que tem por trás, mas nas minhas limitações eu estou usando isso como sendo sinônimos, né? Então, do mesmo modo como a Terra, a natureza, é o seu armazém original de meios de subsistência, ela é também o seu arsenal originário de meios de trabalho. E a própria terra pode ser um meio de trabalho, no caso da agricultura, mas ela pressupõe, para servir como tal, toda uma série de outros meios de trabalho e um grau relativamente alto de desenvolvimento das forças de trabalho. Então, para Marx, a natureza é a fonte primordial, tanto dos objetos de trabalho, como também dos meios de trabalho, mesmo que esses já tenham passado por centenas e centenas de ciclos de transformação pelo trabalho, como, por exemplo, um torno mecânico ou o notebook, o celular que nós estamos usando nessa nossa aula de estudos aqui. Então, ela continua tendo a origem na natureza, apesar de ter passado por centenas e centenas de ciclos de transformação. Mas, segundo Marx, também, num sentido mais amplo, o processo de trabalho inclui entre seus meios, além das coisas que medeiam o efeito do trabalho sobre seu objeto, e assim eles servem de um modo ou de outro como condutores da atividade, também todas as condições objetivas que, em geral, são necessárias para a realização do processo. Elas não entram diretamente no processo, mas sem ela não se consegue realizar o trabalho, ou apenas de modo incompleto. Por exemplo, o lugar onde a gente vai fazer o trabalho. A gente precisa fazer o trabalho em algum lugar, né? E esse lugar também é fornecido pela natureza. Pode ser o homem primitivo sentar lascando pedra embaixo de uma árvore, né? Ou a gente, hoje em dia, trabalhando num escritório, numa fábrica com ar-condicionado e protegido. Mas a origem, isso sempre é proveniente da natureza, né? Então, os meios de trabalho desse tipo, né, já mediados pelo trabalho, são, por exemplo, oficina de trabalho, canais, estradas e assim por diante. Né? São todas as infraestruturas que a gente constrói, mas a origem é do que o Marx chama de terra nesses textos, né, e a gente pode traduzir por natureza. E aí ele faz uma ressalva, né, que com exceção da indústria extrativa, cujo objeto de trabalho
é dado imediatamente pela natureza, tal como na mineração, na caça e na pesca, né? E na agricultura só no primeiro momento, né? Quando se explora a terra virgem, né? Todos os ramos da indústria manipulam um objeto, né? Que é a matéria-prima, que é um objeto natural que já é filtrado pelo trabalho. Ele sempre é produto de um trabalho anterior, tal como a semente, né? Que aparentemente a semente é da natureza, mas, na verdade, a semente que se usa na agricultura já sofreu uma série de ciclos de trabalhos. Os próprios animais, né, as plantas que a gente usa já foram selecionadas por centenas e centenas de gerações, mas, na sua origem, elas partiram da natureza. Então, os meios de trabalho da mesma forma. Apesar de que nesses textos aqui o Marx dá uma ênfase muito grande ao trabalho e a natureza fica subentendida, me parece que isso criou um viés, principalmente no socialismo real, da gente deixar o trabalho, a gente enfatizar o trabalho humano e deixar a natureza um pouco de lado, né? E isso se agrava muito mais na nossa sociedade, a sociedade capitalista, né, onde os processos de trabalho são altamente evoluídos, passam por centenas até milhares de ciclos de trabalho sobre o objeto que vem diretamente da natureza, né? E dificultam muito que a gente perceba as relações primordiais dos objetos e meios de trabalho que fazem parte das forças produtivas que a gente usa no dia a dia. Então, eu acho, do meu ponto de vista, que é muito importante que nos estudos que a gente faça, resgatar esse papel da natureza, né, que Marx chama de terra, né, como um componente fundamental para a produção de bens úteis para nós, né, como os valores de uso, e na sociedade capitalista do valor. Vou tentar resgatar que a gente usa, pelo mínimo na forma antiga do curso Como Funciona a Sociedade, né? Ao fazermos a recuperação da ilha, né, normalmente a gente faz aquela dinâmica da ilha no primeiro momento, em que o monitor divide o pessoal em diferentes grupos, né? E esses grupos vão ser encarregados de conseguir construir a nossa vida. E a gente põe na lista que eles precisam colocar com que materiais são utilizados e quais os produtos que são produzidos. E aí, na reconstrução dos elementos da ilha, né, a gente trabalha os materiais que foram utilizados, né, e coloca isso como recursos naturais, como produtos da natureza, né? Depois a gente pergunta quem fez as coisas, como que ele sabia fazer isso, da onde que viu, né? Então, a gente caracteriza um dos elementos como a força de trabalho, né? E, por outro lado, os conhecimentos, um determinado nível de processo de como fazer as coisas, né? Que garante a tecnologia. Na sociedade capitalista, né, a gente tem um mito de que a natureza ela só aparece como recurso natural e que, aparentemente, esses recursos são inesgotáveis e são disponíveis eternamente para todos, né, desde que devidamente podem ser transformados em propriedade privada. É claro que a história da humanidade, principalmente a história do capitalismo, desde a sua montagem através do pré-capitalismo, né, ela sempre é uma disputa pelo acesso das fontes desses recursos naturais. E isso levou a todo o processo de colonialismo, imperialismo, né, e boa parte das ações violentas ao longo da história, onde diferentes povos
lutaram, combateram, massacraram outros na disputa do que se chama de recursos naturais, que são basicamente os produtos naturais. Então, tentando fazer uma síntese em cima dessa dinâmica do curso, né, o desenvolvimento das forças produtivas materiais depende de um acúmulo constante de conhecimento sobre as forças da natureza. Não só aquilo que a gente usa diretamente do ponto de vista material, mas sim as propriedades e as forças, a energia da natureza, que podem se transformar em meios de produção, né, e acelerar a produtividade do trabalho, né? Elementos como, por exemplo, a força da expansão do vapor, a eletricidade, a energia potencial de uma queda d'água, a força do vento nas velas, etc. Assim. Então, isso faz parte do conhecimento que é acumulado ao longo de gerações, né? Mas que nos últimos anos se acelerou tremendamente com o desenvolvimento do método científico, que ele surgiu, o método científico surgiu paralelamente ao desenvolvimento do capitalismo. Não sei, não vi nenhum trabalho correlacionando os dois, se o capitalismo foi importante para o desenvolvimento da metodologia científica, da ciência, ou se a ciência foi fundamental para o processo capitalista. Eu acho que tem uma relação muito estreita nisso, mas não tenho nenhum estudo que avalie isso mais profundamente. Pelo menos eu não conheço o estudo, né? O fato de eu não conhecer o estudo não significa que ele não existe. Mas, no entanto, quando a gente fala de ciência e tecnologia hoje, né, na verdade, existe uma ideologia cientificista, né, que apresenta a ciência e a sua aplicação prática na tecnologia como neutras e aplicáveis em qualquer situações. E, no meu ponto de vista, isso é um fetiche que a esquerda, de maneira geral, aceitou acriticamente. Então, ela se apresenta como a ciência, né? Algo que existisse por si só e não como conjunto do produto do trabalho de seres humanos concretos, né? E que, na verdade, o conhecimento científico ele passa pelo mesmo tipo de processo de produção que qualquer par de sapato, qualquer produção de salsicha, né? Ele é um processo produtivo também, apesar de ele se apresentar de forma diferente. E na nossa sociedade, na sua grande maioria, ele é um processo de produção baseado em trabalho assalariado, que pode ser um trabalho assalariado improdutivo, em instituições públicas, ou um trabalho assalariado produtivo num centro de pesquisa de uma grande multinacional produzindo novos produtos com o objetivo de valorizar o valor. Esse processo de produção científica e tecnológica, em uma boa parte da história do capitalismo, foi um processo de produção pública, por órgãos públicos, ou pelo menos baseado em financiamentos públicos, né? Principalmente porque ele exige grandes investimentos que podem dar errado, ou mesmo que deem certos, eles não têm retornos imediatos, né? Então, ele é um tempo de maturação muito longo, né? Uma pesquisa na Embrapa, para a gente ter resultado, aí demora em torno de 5 a 10 anos, né, num projeto, para a gente ter um resultado, né? Isso fez com que a gente continuou tendo uma alta produtividade agora nesse período da Covid, quando a gente ficou preso dentro de casa, né? Mas a gente tinha um monte de resultados nas gavetas e agora, nesse período forçado, a gente conseguiu desengavetar e publicar os resultados e aí a produtividade da Embrapa aumentou tremendamente.
Então, essa é uma questão. Por que a pesquisa, na grande parte da história do capitalismo, ela foi financiada com recursos públicos? Apesar de que, bom, a gente vai para isso. Mas essa pesquisa, mesmo com financiamento público, longe de ser neutra, ela se desenvolve para atender às necessidades do capital. Nós temos duas condições fundamentais para o desenvolvimento da ciência. Em primeiro lugar, você precisa ter um método de medição, de avaliação, em que você possa quantificar o fenômeno, analisar, ou, pelo mínimo, analisar ele qualitativamente. Você tem que ter um método reconhecido para isso. Quando você não tem um método, algumas áreas ficam perdidas, a ciência não consegue avançar. É a discussão que a gente... Vou dar um exemplo aqui, que talvez receba um monte de críticas, né? Mas eu trabalho com isso, né? Por exemplo, a homeopatia. Você, a partir de... A homeopatia, ela pega um elemento e vai diluindo ela 100 vezes. Depois de você fazer esse processo por 12 vezes, você não tem mais a matéria original. Por exemplo, eu vou fazer um diluído de fósforo, depois de 12 diluições sucessivas, eu não tenho mais fósforo lá dentro. E eu uso diluições que vão a 200, vão a 1000. E aparentemente funcionam. Mas eu não tenho nenhum método para medir o que está acontecendo ali, porque não tem mais matéria. Então, você está no impasse, que você não consegue provar que a homeopatia funciona, mas, por outro lado, você não consegue provar que a homeopatia não funciona, porque você não tem um método para qualificar que tipo de alteração ocorreu naquele processo depois de 100 diluições. O que faz aquilo lá funcionar? Aquilo tem potencial de funcionar ou não tem? Simplesmente negar que não tem matéria, então não funciona, a prática mostra o contrário. Em muitos casos funciona. Então, isso é uma característica. Então, a ciência não consegue avançar na direção onde você não tem método de medição, método de avaliação do processo. E aí a ciência para, o conhecimento científico para aí por falta de ferramental. A outra coisa que é fundamental é o seguinte: a disponibilidade de recursos para pesquisa. Você não consegue fazer pesquisa sem recursos. Você precisa criar um processo de pesquisa, você precisa ter equipamento, você precisa ter laboratório, você precisa ter pessoal qualificado e coisa e tal. Isso só ocorre quando tem recurso de pesquisa. Como você está numa sociedade capitalista, que se desenvolve para atender às necessidades de produção de valor da classe detentora dos meios de produção, mesmo os recursos públicos de pesquisa vão ser direcionados para aquilo que permita produtos patenteáveis. Então, você não vai direcionar recursos, a não ser que tenha muita pressão popular, né? Isso às vezes acontece, às vezes você tem uma pressão popular, por exemplo, uma pesquisa para agroecologia, ela só sai a partir da luta de classes quando você tem agricultores familiares organizados exigindo que fazem isso. Por quê? Porque os produtos não são patenteados e o próprio agricultor pode fazer na sua propriedade. Então, não interessa para a grande indústria. E aí, o Estado, controlado pelo capital, não vai financiar isso, a não ser que tenha muita pressão, muita ação. Então, o que a gente está vendo no momento? Quer dizer, a pesquisa básica, normalmente, ela é custeada pelos recursos públicos, né, porque ela tem longa duração, não tem garantia de que dê um resultado, dê um produto patenteável que possa ser veículo do valor, né? E quando essa pesquisa chega num ponto em que ela possa ser transformada numa mercadoria, normalmente os órgãos públicos passam ela para empresas privadas que fazem o processo final de produção. Eu vou usar outro exemplo nosso aqui da Embrapa. Por exemplo, a gente desenvolve variedades de sementes
que desde o período do governo Fernando Henrique Cardoso, a hora que a Embrapa tem a semente básica estável, depois então ela é obrigada a licenciar essa semente para uma empresa produtora de sementes. A demanda que tinha dos movimentos sociais organizados dentro do MDA para a Embrapa distribuir variedades que podem ser multiplicadas pelos próprios agricultores, ela foi barrada com base nessa legislação. Então, achar que a ciência e tecnologia é ampla e neutra é uma falácia que não se sustenta. Ela é ciência e tecnologia que se desenvolve para os interesses capitalistas. Agora, também nós temos aí uma divisão internacional do trabalho, né? Onde, nos países periféricos, né, nos últimos anos, essas instituições de pesquisa que estavam sendo criadas e construídas estão sendo sucateadas e privatizadas ou fechadas. Um exemplo clássico disso é o CPQD, né, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Telebrás, e por ocasião da privatização da Telebrás, né, no governo FHC, ele foi fechado. Era um centro de pesquisas em torno de 1.000 pesquisadores altamente qualificados, né? É o único lugar do Brasil que, na época, estava se produzindo chip. Era um chip extremamente primitivo, que servia, na época, só para controle para controle das chamadas, para controle do discador lá do telefone fixo, né? Mas era o início do processo que a gente estava muito mais avançado, por exemplo, que a China, na época, nesse setor, né? E poderia ter sido um setor em que o Brasil poderia ter deslanchado. Então, na verdade, isso é o nosso papel aqui, por isso que dá para entender o processo de sucateamento das instituições de pesquisa, das universidades, no Brasil ultimamente, porque o papel que o Brasil tem na ordem mundial, definida pelo capital internacional, não é de produzir ciência e tecnologia, mas sim de produzir produtos primários para atender o desenvolvimento capitalista nos países mais avançados. Mas eu achei, no meio das minhas pesquisas aí do Bate-Cinto, como funciona, uma pérola que eu baixei na época e agora ontem eu tentei procurar o original e a página sumiu do ar. Tem várias páginas que replicam essa história, mas a página original sumiu. Mas ela mostra perfeitamente que o desenvolvimento da ciência na sociedade capitalista não está aí para resolver problemas da sociedade, mas sim para acumular o capital. Em 1915, saiu um relatório, um relatório da Goldman Sachs para as empresas de tecnologia, de biotecnologia, né, no relatório sobre a revolução de genoma, intitulado Curar Doentes é um modelo de negócio sustentável, onde os analistas dão como exemplo o caso do tratamento da hepatite C, que um tratamento que eles colocaram, né, teve uma taxa de cura de 90%. E acabou esgotando a reserva disponível de doentes. E aí vão vender o medicamento para quem? Porque os doentes se curaram. Então, nesse processo, ela recomenda o desenvolvimento de medicamentos que controlem a doença, mas que precisam ser de uso contínuo, como acontece nos casos de diabetes, de hipertensão, de AIDS e assim por diante, que exigem tratamentos longos em que o paciente vai passar o resto da vida comprando medicamento, né? E garantindo os lucros da empresa produtora. Se inventar algum medicamento que
tenha o potencial, por exemplo, de curar diabetes, de deixar o ex-doente independente, provavelmente esse processo não vai adiante, porque ele não atende os interesses da indústria capitalista. Pode parecer cruel para quem não entende a dinâmica do funcionamento do capital, mas, na verdade, é isso. A gente viu algumas coisas acontecendo durante a pandemia de Covid, que pareceram bastante estranhas e difíceis de explicar, mas que esse tipo de lógica explica. O investimento em cloroquina ivermectina foi um grande negócio, né? Não curava ninguém, mas vendia medicamentos, né? Bom, aqui eu dei um exemplo do caso dos medicamentos, mas esse desenvolvimento das forças produtivas, ela ocorre em todos os campos, né? E muitas vezes a gente cria problemas para depois ser solucionados, né? Como, por exemplo, a mesma multinacional produz o agrotóxico que é cancerígeno e, ao mesmo tempo, produz o medicamento para tratar o câncer depois, né? Então, é um processo de ciclo fechado. Aí a minha pergunta é: será que esse tipo de desenvolvimento da ciência e da tecnologia pode ser útil para um processo de transição para uma sociedade que vai buscar a emancipação humana? Ou será que nós precisamos reformular isso também completamente? Além de tomar os meios de produção, a gente não precisa pensar uma tecnologia diferenciada que busque produção de valores de uso e não produção de valor? Essa é uma provocação que eu quero deixar para o pessoal aqui, que precisa ser aprofundada. Bom, voltando para o tripé, lá a gente trabalhou aí no desenvolvimento das forças produtivas, a questão da tecnologia, né? O outro ponto do tripé é a força de trabalho, né? Que é a única mercadoria capaz de produzir mais valor, né? E que, por isso, o desenvolvimento de suas habilidades e a sua qualificação é fundamental para o avanço das forças produtivas. Mas, voltando à questão que eu já coloquei na ciência e tecnologia, né? No mundo com desenvolvimento capitalista desigual e combinado, será que isso é importante em todos os países? Ou a gente também tem uma divisão internacional do trabalho no tipo de força de trabalho para ser qualificada em cada país? Será que interessa para o capital internacional, para os países centrais, uma qualificação dos trabalhadores nos países periféricos? E aí a pergunta volta de novo. Será que isso pode explicar as mudanças recentes no sistema educacional do Brasil depois do golpe de 2016? Que tipo de qualificação de força de trabalho a gente está pensando nesse momento, a partir de agora? O que mudou nesse sentido? Quando você estava investindo em universidades, em qualificação de trabalho, em qualificação de trabalhadores aí dentro do capital, não estou dizendo que não acredito que a gente esteja fazendo universidades para uma transição socialista, né? Mas mesmo dentro da ótica do capital, havia um projeto de qualificação da força de trabalho de pesquisadores altamente qualificados para desenvolvimento de conhecimento de ciência e tecnologia e mais qualificação da força de trabalho aqui no Brasil. E, de repente, de um momento para outro, isso foi cortado e aí vai se preparar a qualificação de técnicos de nível médio ou já a preparação do pessoal no próprio nível fundamental para o mercado, né? Então, na verdade, me parece que aqui no Brasil a gente está preparando
o gorila amestrado de que o Taylor falava quando começou a desenvolver a administração produtiva científica, né, que o Lenin depois acabou levando para a União Soviética. Bom, vamos falar no terceiro tripé, né, que a gente usa lá naquela oficina, como funciona né, que são os recursos naturais, né, a terra ou natureza. Aí eu quero fazer uma ressalva, né? Esses termos não são sinônimos. Na verdade, esses três termos, a rigor, eles não são sinônimos porque eles partem de pressupostos diferentes. Mas aqui, a grosso modo, como a gente está no processo introdutório ainda, eu estou fazendo uma provocação, porque a gente vai precisar fazer estudos mais aprofundados, né? Eu vou utilizar eles como sinônimos. Mas antes de a gente entrar na discussão de usar esses termos, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, né? Por exemplo, recursos naturais é o termo utilizado na economia capitalista, né? E ela tem um viés de que, de forma geral, esses recursos são considerados infinitos, estão à disposição de quem consegue se apropriar deles, né, em diversos sentidos, pode ser pela força, pelo convencimento, etc., por guerras, né? E caso eles se esgotam, você tem uma certeza absoluta de que se vai encontrar um substituto adequado. Mas, ultimamente, em função da pressão dos movimentos ambientalistas, né, a gente começou a distinguir entre recursos naturais renováveis e não renováveis. O termo terra é o termo que é utilizado por Marx para definir aqueles recursos que a humanidade retira da natureza para aplicar o trabalho e, através do trabalho, ela se transforma em coisas úteis, que são os valores de uso. E aí o termo natureza é um termo que é utilizado nos movimentos ambientais, né? E aí, como tem movimentos de diferentes colorações filosóficas ou políticas, né, esse sentido também varia dependendo do movimento. Mas aí, nesse nível em que a gente está discutindo, dá para usar esses três termos como sinônimos de uma maneira mais grosseira, apesar de que a rigor não seja. Bom, então, qual é o papel da natureza nas forças produtivas, né? Então, aqui eu estou começando com as minhas viagens provocativas, aí que não sei se eu tenho suporte teórico suficiente para afirmar isso, mas eu acho que é fundamental a gente levantar essa questão até para gerar o debate. Na minha opinião, para Marx, a Terra, ou a natureza, como o movimento ambiental chama, é um dos pilares fundamentais das forças materiais produtivas. Até porque no capítulo 1, na página 167, né, ele faz a citação do William Petty, né, que, enquanto o trabalho é o pai da riqueza material, a terra é a sua mãe. Né? Então, ele coloca isso, mas a ênfase, e aí acho que isso é interessante, a ênfase do Marx é mostrar o trabalho. Ele coloca a natureza como pressuposto. Só que, como a gente incorporou esse processo da sociedade capitalista, a gente acabou deixando a natureza em segundo plano. E mais ainda, né? Como no processo de construção das transições para o socialismo, né, feita pelos socialismos reais, né, sempre se partiu de situações de baixo desenvolvimento das forças produtivas. E se procurou incorporar os processos produtivos mais avançados das nações capitalistas. Né? Isso aconteceu com Lenin e está acontecendo com Lenin na Revolução Soviética, né? E aconteceu com Deng Xiaoping na hora de introduzir
a tecnologia lá. Mas me parece que, junto com esses processos avançados de produção, em primeiro lugar, porque eles não eram processos de produção de valor de uso, mas processos de produção de valor, processos organizados para o acúmulo de capital. Então, junto com esses processos, se incorporou acriticamente esse conceito capitalista de recursos naturais, né? Infinitos, inesgotáveis, em substituição do conceito de terra usado por Marx. Aí, de novo, isso aí é uma provocação sem muita base teórica minha, né? Posso estar sujeito a críticas aí, mas eu acho que a provocação vale para a gente começar a discussão. Então, assim, a oposição entre progresso e natureza, entre desenvolvimento e conservação ambiental na sociedade capitalista, né, ela se transformou em algumas correntes marxistas numa oposição entre desenvolvimento das forças produtivas contra conservação ambiental, como se as duas coisas fossem antagônicas. Mas, na minha visão, o avanço das forças produtivas às custas do meio ambiente não é um avanço das forças produtivas, mas sim ele traz em si o germe da própria destruição, porque é a destruição de um dos pilares básicos das forças produtivas, que é a terra ou a natureza. Bom, eu vou passar algumas notícias aí, por exemplo. Eu só vou ler elas, não tive tempo de organizar elas para mandar para o FEI colocar elas aí. Mas, por exemplo, um novo alerta do IPCC contra a catástrofe climática. Foi feita... O IPCC é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, a sigla em inglês, né? Está alertando que nós estamos chegando numa catástrofe climática. Qualquer semelhança com 15 graus em Corumbá em novembro e com ondas de calor em outros lugares parece que não é mera coincidência. E aí tem o outro... Eu vou citar ele depois, né? Um estudo feito pelo Massachusetts Institute of Technology, feito em 1972, previa o colapso do planeta em algum momento do século XXI. Uma atualização feita no ano de 2020 prevê esse colapso para 2040. Segundo Antônio Nobre, pesquisador do INPE, né, o processo de savanização da Amazônia já começou e é fruto do processo humano. As mudanças climáticas podem inviabilizar a soja e o gado no Brasil. O desmatamento da Amazônia afeta o fenômeno dos rios voadores e pode alterar o clima em outras regiões brasileiras. Esse aqui é uma ilustração do fenômeno dos rios voadores que os climatologistas estão desvendando. Tem um paradoxo, por exemplo, essa região da Amazônia, do Cerrado e até do Sudeste, nessa latitude, no restante do planeta, nós vamos encontrar desertos, né? Vamos encontrar parte do deserto Saara, vamos encontrar o deserto de Kalahari, vamos encontrar o Outback na Austrália e vamos encontrar o deserto do Atacama no Chile. Então, qual é o fenômeno que manda isso, né? Vocês estão conseguindo ver o meu... Aqui, esse primeiro ponto, né? O Atlântico, ele evapora muita água, né? Tem alta quantidade de vapor d'água. Como tem um processo de evapotranspiração intensa na Amazônia, isso chupa esse ar úmido do oceano
para cima da floresta amazônica, onde ela entra em condições mais frias, precipita, chove. Mas, como o calor é alto, a chuva evapora de novo, e ela continua indo em direção aos Andes, vai chover de novo. Então, tem vários ciclos de chuva e evaporação que vão bater até nos Andes, na Cordilheira dos Andes. Aí, quando chega nos Andes, uma parte chove lá e vai formar o rio Amazonas, e a água desce pelo rio, e a outra parte vem aqui para o centro-oeste. Vem para o centro-oeste e vem para o sudeste, inclusive, e vai chegar em São Paulo até no maciço da Cantareira. Né? A gente viu isso muito bem, se não me engano, foi em 2014, em que a gente tinha muita chuva de um lado de São Paulo e o ponto onde estava a Cantareira estava seco, exatamente porque, na época, se tinha uma tremenda seca na região amazônica, os rios estavam secando na região amazônica, e esse processo dos rios voadores tinha sido interrompido. Então, esse é um dos fenômenos que está acontecendo, e essa região aqui, onde ocorre esse processo de chuva, evaporação, chuva de novo, está sendo destruída agora, tirando produção de soja. Então, a gente corre o risco de interromper esse processo dos rios voadores, e essa nossa região de Cerrado, Sudeste, Estado de São Paulo, Paraná, Oeste Santa Catarina, Paraguai, Chaco, Argentina, aqui, a gente correu o risco de se tornar normal como o resto do mundo e virar o deserto que deveria ser originalmente. Bom, em seguida, os principais pontos, se der tempo eu falo depois, eu volto depois. Mas se a gente sabe que está à beira da catástrofe, né, por que a gente não faz nada? Nós somos tão malucos assim a ponto de não reagir? Na verdade, não. Na verdade, a gente tenta fazer alguma coisa, né? Desde a Conferência de Estocolmo, em 1972, né, 50 anos atrás, né, uma série de conferências seguintes foram feitas, são feitos planos e mais planos que nunca são atingidos, e sempre há uma boa desculpa para que as metas não sejam implantadas. Né? E aí, o meu esforço é tentar entender, né, será que a humanidade é composta de malucos ou tem alguma base material para que isso aconteça? Após a Segunda Guerra Mundial, a gente teve um desenvolvimento muito grande das forças produtivas, né? Já que a Segunda Guerra Mundial destruiu uma quantidade enorme de capital e força de trabalho, né? E a acumulação capitalista pós-crises pode entrar em seu caminho normal. E isso levou a um tremendo avanço sobre os recursos naturais. Mas já antes da guerra, alguns fenômenos importantes tinham acontecido aí por causa dessa questão do processo industrial descontrolado, provocando poluição. Já em 1930, né, ocorreu um caso, antes da Segunda Guerra Mundial, aconteceu um caso sério de poluição atmosférica no Vale do Meuse, na Bélgica, que levou à morte de 60 pessoas. Mas depois depois da guerra, né, em 1952, né, foi emblemático o fenômeno do smog, né, da mistura da fumaça com a neblina em Londres, né, que praticamente transformou o dia em noite em Londres, né, provocando mais de 4.000 mortes. Né? E foi o primeiro fato que realmente criou uma mobilização pressionando as autoridades a tomar alguma posição quanto à qualidade do ar. E aí foi aprovada a primeira lei, que era a Lei do Ar Puro.
O processo industrial no Japão, reconstruído lá em 1956, teve um derrame de mercúrio na Baía de Minamata, né? Que registrou 170 mortes oficialmente reconhecidas pelo governo, mas a reivindicação da população é que aconteceram mais de 3.000 casos, né? Foram casos emblemáticos, né? Em 1962, nos Estados Unidos, a Raquel Carson publicou o livro Primavera Silenciosa, né? Alertando a sociedade estadunidense sobre o uso do DDT, que era considerado um produto milagroso, né, que aplicava nas pessoas para combater piolhos e outras doenças, e era considerado produto mágico para combater epidemias de malária, de dengue e outras doenças infecciosas, e era aplicado em tudo quanto é lugar. Então, esses processos de contaminação de rios, de poluição do ar, de vazamento de produtos químicos, né, e perdas de vidas foram estupim para o surgimento de movimentos que posteriormente foram chamados de movimento ambiental, que já apareceram nos anos 60, mas que vão ganhar força e dimensão de movimento de massas a partir dos anos 80. Mas aí tem uma ressalva, que esse foi um movimento tipicamente pequeno burguês, né, da classe média, né, e não teve a adesão dos trabalhadores. Até foi combatido pelos trabalhadores, porque a classe trabalhadora, os dirigentes dos movimentos trabalhadores na época, enxergavam esse movimento ambiental como uma ameaça contra seus empregos. Não, vai controlar a fábrica por quê? Aí a gente perde emprego, coisa e tal. Agora, esses movimentos sociais obrigaram os governos a tomar atitudes, né, com a edição de diversas leis de proteção ambiental que começam a ser criadas na época. E aí começa a movimentação também a nível institucional, porque não adiantava, principalmente países como na Europa, pertinho um do outro. A Bélgica tem uma lei extremamente restrita, mas a França e a Holanda não têm. Aí os poluentes da França e Holanda invadem a Bélgica. Então, unitariamente, é impossível fazer um controle ambiental. Então, a partir de 1972, né, em Estocolmo, na Suécia, foi feita a primeira Conferência Mundial sobre o Homem e o Meio Ambiente, onde foram feitas as primeiras constatações dos limites do crescimento econômico e as primeiras medidas globais de controle da poluição e de proibição de indústrias poluidoras. Isso foi feito pelos países industrializados centrais. Qual foi a posição do Brasil, que na época estava em pleno milagre econômico, e de vários países em desenvolvimento, entre eles muitos países socialistas? A posição deles era: transfiram para nós essas indústrias altamente poluidoras, porque nós queremos desenvolver o nosso país. E isso foi imediatamente aceito pelos países centrais. E vai criar desastres ambientais no mundo subdesenvolvido, né? Com indústrias sem nenhum controle instaladas aí. O exemplo típico é o vazamento da dioxina em 2 e 3 de dezembro de 1984, na fábrica da Union Carbide, na Índia, em Bhopal, né? Que hoje essa data, 2 de dezembro, é o dia da luta contra os agrotóxicos, né? Que foi considerado o pior desastre industrial da história, né? Teve mais de 500 mil pessoas contaminadas. Mas nós não ficamos longe. Eu acho que tem um monte de gente aí que está no grupo aí que está pertinho de lá, né? E aqui no Brasil, né? Já começou nos anos 50, mas se intensificou mais depois de 72, né? A instalação da indústria química na região de Cubatão, né? Que passou a ser considerada a capital química do Brasil, né? E acabou causando uma das maiores catástrofes ambientais da história. Tanto que a região de Cubatão, numa certa época, era considerada o Vale da Morte.
Acho que tem gente aí no grupo que andou por perto ali daquela região, você não morou, você até não morou lá. Então, essa conferência, apesar do seu discurso de cunho ambientalista, ela acabou criando o que eu chamo de hipocrisia ambiental, né? Que até há pouco tempo se tinha legislações extremamente rígidas nos países centrais dos capitais, com a exportação dos impactos das indústrias poluidoras nos países dominados. E isso, de certa forma, continua ainda. O que está mudando é que está se flexibilizando a legislação nos países centrais. A gente vai ver isso daqui a pouco. Ainda em 1972, um grupo de pesquisa do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, liderado pelo Dennis Meadows, publicou esse relatório que eu citei lá em cima, que previa o colapso se continuasse o uso dos recursos naturais naquela velocidade, se continuasse nesse ritmo, em 100 anos o mundo entraria em colapso. E aí ele usa pela primeira vez o termo desenvolvimento sustentável. Mas um dado interessante que esse conceito de desenvolvimento sustentável, ele vai surgir exatamente no momento na sociedade capitalista, está se fazendo críticas ao planejamento estatal, né, de cunho keynesiano, e se voltando ao liberalismo econômico, né, que a gente apelidou de neoliberalismo. Então, os dois conceitos surgem mais ou menos ao mesmo tempo. Bom, vão acontecer inúmeras conferências tratando direto ou indiretamente os temas ambientais, sempre com declarações de muito boas intenções e metas colocadas. Em 74, foi realizado o simpósio de Cocoyoc, no México, né, programado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, né, e pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, na UNCTAD, né, e foi produzida a Declaração de Cocoyoc, né, que introduziu os conceitos de uma nova ordem mundial e o conceito de consumo sustentável. Em 1975, por encomenda do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, né, o PNUMA, se foi feito o relatório What's Now? O que tem de novo, em português, né? O documento já sinalizava a crise no desenvolvimento, a desigualdade social extrema e a crise ambiental. E a proposta foi uma busca de um desenvolvimento norteado pela preservação do meio ambiente e retirada das pessoas da linha de pobreza. Foi a primeira vez que se associou o fim da pobreza com proteção ambiental. Em 83, surge o relatório Brundtland, né, elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente, né, desenvolvido pela ex-primeira-ministra Gro Harlem Brundtland, né, da Suécia, né, que vai, em quatro anos depois, essa mesma comissão faz uma atualização desse relatório, conhecido como Nosso Futuro Comum. E ele consolida esse conceito de desenvolvimento sustentável. Mas também é o período em que vai se consolidar na Inglaterra e nos Estados Unidos o neoliberalismo, com a Thatcher e o Reagan. Será que é uma simples coincidência ou será que são as duas faces da mesma moeda? Em 92, eu estive lá, né, foi realizada no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, no MAD, né, que contou com a presença de 178 países, com 100 chefes de Estado, né, e ficou conhecido como Cúpula do Mundo. Nessa conferência, resultaram vários documentos oficiais, sendo os principais a Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e duas convenções importantes, que bem ou mal estão sendo implementadas, né? Primeiro é a Convenção sobre Mudanças Climáticas, que segunda-feira vai começar
a 27ª Conferência Mundial para a Implementação das Mudanças Climáticas, mas em todas elas, de novo, são aquelas declarações e metas que não se cumprem, né? Foi criada, nesse ano, também a Convenção da Biodiversidade e estabelecida a Agenda 21 Global, que eram as metas para um desenvolvimento sustentável. Em seguida, foram feitas diferentes conferências pontuais, né? A Conferência sobre Direitos Humanos, em Viena, em 1993, a Conferência sobre População e Desenvolvimento no Cairo, em 94, a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Social, em Copenhague, em 1995, a Conferência sobre Direitos da Mulher, em Beijing, em 1995, a Conferência sobre Assentamentos Humanos, na Habitat 2, em Istambul, em 96. Em 1997, foi realizada uma sessão especial na Assembleia Geral das Nações Unidas, conhecida como Rio+5, onde foi se avaliar por que estavam demorando para implementar a Agenda 21. E aí surgiu um novo documento, que era o Programa para Impulsionar a Agenda 21. No ano 2000, foi criado o Pacto Global e a Declaração do Milênio, né? Ambos voltados para a promoção do desenvolvimento sustentável mundial, né? Esse pacto foi feito porque não estava funcionando, né? E foram criados 8 Objetivos do Milênio, os ODMs, né? Com uma ou mais metas com prazo final de alcance de 2015. Né? E esses objetivos foram apoiados por 191 países. Com a intenção de avaliar a Agenda 21, né, foi realizada a Cúpula Mundial de Desenvolvimento Sustentável, né, a Rio+10, em Joanesburgo, em 2002. E, de novo, teve o objetivo de acelerar as propostas da Agenda 21 que não estavam acontecendo. E, durante esse encontro, foi aprovado o plano de implementação das decisões da Cúpula Mundial. No ano de 2011, foi publicado um documento pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, né, conhecido como Green Economy Report, o relatório da economia verde, que apresentou o conceito de economia verde, que, na verdade, era uma falácia, que era para subsidiar os debates na Rio+20, né? Que, na verdade, criou uma falácia aí do capitalismo verde, aí, que acabou virando maquiagem verde, né? O que o pessoal chama de greenwashing. E aí, em seguida, teve a Rio+20, né? Que foi a conferência do Rio, né? Mas por que todas essas conferências, documentos, boas intenções não deram nada? Porque o capital tem sua própria forma de controle, de autocontrole, de corrigir qualquer desvio de rota que possa impedir ao máximo a acumulação capitalista. Todas as boas intenções da Conferência de Estocolmo, em 1972, foram varridas em 1973 pela chamada crise do petróleo. Na verdade, o capitalismo tem crises cíclicas que vão se repetindo entre 7 a 10 anos, variando, e eu vou dar uma rápida passada na história sobre isso, né? Que vão receber o nome de alguma coisa que detonou a crise, mas a crise já estava dada, não é esse simples detonador que é a causa da crise. Né? Então, a desculpa em 73 foi porque os árabes aumentaram o preço do petróleo. Mas, na verdade, as condições macroeconômicas já estavam dadas e qualquer outra coisa poderia ter deslanchado a crise. Em 1979, os árabes aumentaram o petróleo de novo durante a Revolução Iraniana, que a gente chamou de crise, e deu outra crise que se chamou de segundo choque do petróleo. Né? E aí essa crise sepultou todas as boas intenções da declaração de Cocoyoc, em 74, e do relatório Watson de 1975.
Mas ela também destruiu, junto com isso, o estado do bem-estar social e consolidou o neoliberalismo aí com a Thatcher e o Reagan, né? Que vão assumir a partir de... Essa crise vai se estender até 82, né? Eles vão assumir nos anos 80 e vão implantar as mudanças neoliberais. Em 29 de outubro de 1987, né, a bolsa de Dow Jones caiu 22,6% num dia só. Quer dizer, perdeu mais do que um quinto do capital mundial, evaporou num dia. Naquela época ainda não tinha a interrupção do pregão quando chega a 5%. Né? Isso eles criaram depois. Essa foi criada a crise da Black Monday, porque aconteceu numa segunda-feira. Ela aconteceu em 87 e vai ter um novo repique em 1989, quando a Bolsa de Valores, quando o Banco Central estadunidense resolve dar uma aumentada brusca nos juros aí para controlar a inflação. Esse conjunto de crises, né, enterrou as propostas do relatório Brundtland, né, justamente no ano da publicação do relatório Nosso Futuro Comum. De quebra, ele levou de roldão o Muro de Berlim e a União Soviética também. Né? Em 1997, aconteceu a crise dos tigres asiáticos, né, que acabou com qualquer perspectiva de implementação de todas as inúmeras conferências que tinham sido realizados pela ONU ao longo dos anos 90. E logo, nem bem saído da crise dos tigres asiáticos, em 2000, vai acontecer a crise conhecida como crise das .com, onde as empresas de tecnologia explodem. E aí os objetivos do milênio também vão para o espaço junto com essa crise. E daí, depois do período de euforia, né, de 8 anos de crescimento, né, que a gente acompanhou aí, talvez tenha sido a maior expansão capitalista de toda a história do mundo, né, em toda a nossa... A história do PT, dos governos Lula, está implicada dentro dela, né? O governo Lula vai pegar, em 2003, ainda a saída da crise das .com, né? Mas vai pegar a euforia até a crise de 2008, né? que vai ter um repique em 2013. E isso é uma das causas que a Rio+20, em 2012, ela vai se dar num clima de crise e de baixa credibilidade e vai inviabilizar a implantação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Bom, finalmente nós chegamos na crise de 2019, né, que aconteceu em novembro de 2019 e não foi causada pela Covid, né? A Covid surgiu bem no meio da crise, né? Se a gente pegar os dados aí, a evasão de divisas do Brasil e a queda da Bolsa, ela vai se dar 10 dias antes da OMS decretar o fechamento por causa da Covid, né? E agora o repique atual com a guerra interimperialista, né, vai processar o maior retrocesso ambiental do mundo, né, com a volta do uso de energia suja que pareciam superadas. Eu não consegui pegar as imagens para colocar aqui, mas eu acho que eu tinha colocado um videozinho sobre a questão do carvão na Alemanha, onde o pessoal está voltando a usar aquele carvão, a lignita, né, um carvão de baixa qualidade, altíssimo teor de enxofre, altamente poluidor, altamente produtor de gases de efeito estufa, né? E eles estão voltando a utilizar, e estão expandindo isso, e está tendo um efeito
Inclusive, ele tem, como as camadas de carvão são relativamente firmes, né, finas, ela atinge uma grande área de devastação e estão destruindo centenas e centenas de aldeias centenares na Alemanha. Então, o pessoal está sendo removido para o pessoal tirar carvão para produzir energia elétrica para alimentar carro elétrico, que é considerado energia sustentável. Então, olha o tamanho da hipocrisia e a falácia que está acontecendo. Então, é isso que eu falei ali na conferência de Estocolmo, que colocou as indústrias poluentes para os países pobres. Mas me parece que agora elas estão voltando para o centro imperialista. Né? Então, além disso, na Europa, de maneira geral, com essa crise energética, né, eles desenvolveram, há alguns anos atrás, o aproveitamento, por exemplo, a produção de briquetes de madeira para aproveitar folha e galho de poda de árvore na cidade, usar resíduo de madeira, serragem. Né? Então, você junta isso com cola, forma uns tijolinhos que é queimado, que eles chamam de briquete. Né? Com essa crise, o pessoal está devastando as florestas originais, fazendo corte raso, principalmente na Romênia, na Bulgária, coisa para vender esses briquetes para a Alemanha, para a França e para a Itália, que são os países mais desenvolvidos. Então, esse processo de boas intenções em conferências e coisas, metas estabelecidas, ela acaba esbarrando na própria dinâmica do capital. Que não permite, pelo seu próprio conteúdo, né, ele não permite uma eventual regulação dos processos produtivos para atender objetivos do meio ambiente e não meramente o lucro. Bom, falando um pouquinho sobre o avanço do capital e o estado atual, e aí essa parte está meio capenga, porque aí eu tive um problema o seguinte, eu tive excesso de informação e não deu tempo de organizar essa informação direito para a gente trazer aqui. Então, eu vou trazer superficialmente alguns pontos aí, e boa parte disso vocês acompanharam ao vivo e a cores pelos noticiários nos últimos 3, 4 anos. Então, eu já citei 2 vezes, o relatório Meadows, de 72, que dava 100 anos se não fizesse nada para o mundo entrar em colapso, né? Mas uma atualização feita em 2020 põe esse horizonte para 2040, ou seja, 18 anos daqui. Então, nós temos 18 anos para a gente fazer a revolução, porque eu acredito que no sistema capitalista nós não vamos chegar lá. Bom, 20 anos depois, em 92, uma nota de um grupo, junto com ao mesmo tempo, eu não sei se ele foi apresentado ou não, a fonte é diferente, eu não sei se ele apareceu, um aviso à humanidade dos cientistas mundiais, assinado por 1.700 investigadores, foi apresentado, que vai fazer um alerta da poluição atmosférica, da diminuição da camada de ozônio, que foi uma das poucas coisas em que se conseguiu reverter um processo. Com a mudança do uso dos gases, dos refrigeradores e coisa e tal, foi uma das poucas coisas em que a poluição ambiental conseguiu ser controlada e ela, hoje em dia, não se considera mais o risco do avanço do ozônio. Mas já em 92, já se alertava para o aumento dos gases de efeito. Pela liberação dos gases de efeito estufa, um aumento da temperatura global. Também uma contaminação
processos de contaminação da água, né? Tanto a água superficial como contaminação de águas subterrâneas, né? E isso só se agravou, né? Isso só se agravou nos últimos anos, né? Hoje em dia, um dos grandes discursos que a gente tem, que uma das grandes riquezas que o Brasil teria seria o aquífero Guarani, né? O maior aquífero de águas subterrâneas do mundo, mas a área de recarga dela é aqui no Mato Grosso do Sul, na região de produção de soja, e está se detectando contaminação por agrotóxico no aquífero profundo. A poluição dos oceanos, né? Sobrepesca, saída, águas não tratadas nos rios sendo jogado no oceano, criando marés vermelhas, né? Problemas sérios. E desses últimos 20 anos para cá, né, esse sistema só se agravou, né, e agora com o aquecimento global com o aquecimento global e com o derretimento das geleiras, o aumento do nível dos mares, né, que está afetando aquelas ilhas dos oceanos pacíficos que são ilhas extremamente rasas e alguns países lá estão sujeitos a desaparecimento. Desde 92 para cá, isso só se acelerou, eles já contavam em 2022, a destruição do solo produtivo, né, por salinização, por desertificação, né? Eu não tenho um dado atualizado, né, mas em 1992, 11% da superfície agricultável da terra já tinha sido perdida. Eu tenho um dado de 2018, em que isso chegou a 25%. Não tenho os dados mais recentes. Mas, claro que também houve, em algumas situações, processos de recuperação de solos, principalmente na Índia e na China. Destruição das florestas está em ritmo galopante, né? Tanto na Índia como não só na Amazônia, mas no Sudeste Asiático, na Índia, na África, Madagascar, então está num processo de destruição mais violento, e como eu falei agora, está chegando na Europa, por causa da crise energética. E isso não está se aplicando só às florestas tropicais, mas também às florestas dos países nórdicos, como a Noruega, a Suécia, a Finlândia, a Federação Russa, o Canadá, também estão destruindo as suas florestas com um agravante. As florestas tropicais têm um processo de regeneração extremamente rápido. As florestas boreais, elas são muito lentas a regenerar. Uma árvore, para ser cortada lá, leva mais de 100 anos. Aqui no Brasil, você tem algumas espécies aqui em 15, 20 anos, você tem madeira possível de ser utilizada. Uma destruição da biodiversidade, né? Destruição tanto de animais, vegetais, como micro-organismos, né? Numa escala global, né? Acontecendo, já era apontado em 92, né? Mas ela se agrava muito mais atualmente. As queimadas na Amazônia e no Pantanal foram um desastre, né, nesses últimos anos, né? E não parou. 2022, a destruição de florestas no Brasil vai bater o recorde de 2021, que já bateu o recorde de 2020, que já bateu o recorde de 2019. Então, esse processo ele está com a destruição do hábitat e com as queimadas, ele está criando sérios problemas de biodiversidade. Os agricultores que eu trabalho aqui,
principalmente as espécies de animais que não foram queimadas, elas perderam a sua fonte de alimento. Então, o que nós estamos tendo aqui agora com as comunidades tradicionais e os agricultores familiares? Uma invasão de animais silvestres nas suas roças. Quando não é predadores, como a onça pegando o cachorro na frente da casa do agricultor. Isso está num nível bem avançado, né? Na Embrapa, a gente teve um problema sério, agora, 3 dias atrás, né? Que na fazenda em Umirim, a onça entrou no aprisco das ovelhas e fez um estrago. Então, isso é uma mostra de que o ambiente desses animais foi destruído, eles não têm alimento e o problema de extinção deles só está se agravando. Mas tem outro processo de extinção que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que eu vi na revista Ciência Hoje, de abril desse ano, né? Com o desenvolvimento do nosso sistema, das ditas tecnologias verdes, que na verdade verde não tem nada, principalmente da energia verde, como eólica, solar, etc., eles causam um outro efeito extremamente complicado. Vocês acreditariam em extinção de elementos químicos? Essa revista ela publica um estudo, são 2 revistas, na de abril e na de maio, na de março e na de abril, né? Ela publica uma série sobre os elementos químicos que estão se tornando raros e podem virar a ser motivo de conflito. Então, ela coloca aí, em primeiro lugar, os que estão altamente ameaçados. Insere a ameaça para ter falta desses produtos nos próximos 100 anos. Né? O arsênio. Né? O arsênio é a base de um veneno muito utilizado há muito tempo, né? O arsênico. Né? Mas, atualmente, ele é muito, muito importante na indústria de eletrônicos. Né? Então, ele é usado junto com o germânio e o silício na fabricação de transistores. Né? E misturado com o gás galho, né, ele é empregado na produção de diodos emissores de luz, né, as nossas luzes de LED, que são econômicas e coisa e tal, mas, por outro lado, estão criando uma busca violenta tanto sobre o arsênio quanto sobre o galho. O outro que está ameaçado é o galho, né? Então, que é importante na produção de LEDs, de painéis solares, de componentes eletrônicos sofisticados, né, como diodos de laser e semicondutores. O germânio, que normalmente era um subproduto da extração do zinco. E ele tem propriedades ópticas úteis, né, para a indústria, né, com alto índice de refração, baixa dispersão. Né, por isso que ele é usado na confecção de lentes grandangulares para câmeras, microscópios, né, fibras ópticas. Né. O hafnio, que é muito usado na indústria de reatores nucleares, né, como barra de controle, né, ligas metálicas, a formação de ligas metálicas com ferro, titânio, nióbio, né, como catalisador para reações químicas, né, e assim por diante. O hélio, que é o gás mais leve do que o ar, né, ele é um dos elementos mais abundantes no universo, né, o segundo elemento mais abundante no universo, mas ele está difícil de ser produzido. Né? O índio, que é usado em telas, e a prata, que apesar de antiga e bastante disponível, né, ela
começa a ser usado bastante por causa da condutividade elétrica, né? E ela é usada para produção de antenas de radiofrequência, né? Usada em TV, celulares e outros dispositivos. E, por último, o zinco, né? Que é bastante comum, né? Mas que também está começando a ser problemático na escala em que está sendo usada, principalmente para a produção de borracha, cerâmica, sabão, têxteis, cosméticos, pilhas e baterias, né? Então, quando a gente fala em indústria, em novas energias sustentáveis, elas passam a ser sustentáveis por um lado, mas, por outro lado, elas vão criar problemas em outros setores. Eu vou dar uma passada rápida ainda na questão dos agrotóxicos, né? Com dados que saiu agora nessa semana, preparatório para a COP20 e para a COP27 no Egito, né? O Atlas o Atlas dos pesticidas que acaba de ser publicado. Depois eu ponho o link no grupo aí do Decifra-me, do amigo do Decifra. Segundo esse Atlas, tem aquela contradição que eu já falei da política de agrotóxico da Europa, e a Europa, apesar de proibir um grande número de agrotóxicos, ela é a liderança na fabricação de agrotóxicos que são proibidos no país de origem deles, mas são exportados para o sul global. Onde o exemplo mais claro é o Brasil, né, que nos últimos anos liberou mais de 2.000 novos agrotóxicos para a agricultura. Que eu costumo dizer que quando você precisa liberar um monte de agrotóxico é porque eles não funcionam. Porque se funcionasse, você ficava com aqueles que funcionam. Nos últimos 20 anos, a União Europeia baniu uma série de agrotóxicos dos países membros do bloco. E, além disso, com a estratégia de Farm to Fork, né, da fazenda para o garfo, que foi implantada em maio de 2020, né, o bloco definiu o objetivo de reduzir o uso e os riscos de pesticidas sintéticos em até 50% até 2030. Mas esses pesticidas banidos na Europa são produzidos lá e são vendidos para os países em desenvolvimento, que produzem os produtos agrícolas que eles importam. Então, na verdade, eles estão sofrendo o processo reverso. Mas por que isso? Porque, por causa do poder das grandes corporações dos agrotóxicos. A Syngenta tem sede na Suíça, e a Bayer e a BASF na Alemanha, e a Corteva nos Estados Unidos, são 4 empresas que controlam 70% do comércio global de agrotóxicos, que vem crescendo numa média de 4% desde 2015, e cujo poder total pode aumentar 11,5% em 2023, chegando a 130 bilhões de dólares. Então, é uma massa de capital que vai ser difícil de você deter de alguma forma por qualquer tipo de mecanismo. Mesmo que esses produtos, a gente sabe que trabalha com agricultura orgânica e com agroecologia, que esses produtos são totalmente desnecessários. Se a gente usar 10% do que eles gastam em pesquisa nesses setores a cada ano, a gente poderia, em 10, 15 anos, ser totalmente independente desses produtos. Mas o que eles gastam em propaganda dos produtos é muito mais do que a gente precisaria na pesquisa para se livrar deles.
Então, é essa lógica que eu falei de como o capitalismo se protege por si próprio no seu desenvolvimento tecnológico. Mas, voltando para o Atlas dos Pesticidas, apenas na América do Sul, a comercialização de pesticidas teve um aumento de 119,4% entre 1999 e 2020, em 20 anos. Sendo esse o continente com maior alta, com uma utilização quase 10 vezes maior que a Oceania e quase o dobro da América do Norte, e olha que os Estados Unidos usam veneno pra caramba, e do que a Europa. No Brasil, 49 dos agrotóxicos utilizados legalmente são considerados altamente perigosos. Não está no Atlas, mas eu tenho a informação que dos 5 mais utilizados, 3 estão proibidos lá. Desde 2019, esse dado aí, foram aprovados no Brasil 1.682 novos produtos agrotóxicos. E desses, mais de 44 já estão proibidos na União Europeia. Entre eles, o glifosato, que é o produto mais utilizado na cultura brasileira, foi banido na União Europeia por ser considerado cancerígeno. E aqui no Brasil, a tolerância dele é 5.000 vezes maior do que na Europa, na água e nos alimentos. A atrazina é o 5º agrotóxico mais vendido no Brasil, já foi banido do bloco por ser um desregulador hormonal. Enquanto o rendimento dos produtos agrícolas aumentou de maneira ínfima, apesar do uso de agrotóxicos ter aumentado drasticamente, não apenas no Brasil, mas em grande parte do mundo, as mortes por contaminação de agrotóxicos, assim como os casos de doenças crônicas, como Parkinson, leucemia, câncer de fígado, de mama, diabetes tipo 2, asma, alergia, obesidade, distúrbios endócrinos, registraram um aumento preocupante numa clara ligação com o uso de agrotóxicos. O número total de mortes em todo o mundo por envenenamento não intencional por pesticidas é estimado em cerca de 11.000 por ano. Os agricultores correm um risco maior por ficarem expostos aos pesticidas, mas as substâncias também podem representar um risco para as pessoas fora do setor agrícola, já que eles são móveis, difíceis de controlar e contaminam facilmente a água, o solo, o ar e os alimentos. Em 2020, 7.934.000 pessoas se infectaram com a... Não, essa aí está certa. 7.934 pessoas se infectaram com agrotóxicos no Brasil e desses, 229.000 foram casos fatais. Eu já falei, né, o limite dos agrotóxicos permitido no Brasil, nos alimentos produzidos no Brasil, pode chegar a 5.000 vezes maior do que os limites estão impostos na União Europeia. É o caso do glifosato. E o que é contraditório, porque, conforme o Atlas já havia evidência, é que a Europa importa parte significativa dos alimentos brasileiros, gerando um ciclo de contaminação, apesar da política rígida de controle. Como prova da ligação entre o desenvolvimento de doenças e a aplicação dos agrotóxicos, a Bayer já perdeu 96.000 processos contra pessoas que desenvolveram câncer com contato com agrotóxicos, chegando a indenizações estimadas em 11,6 bilhões de euros. E cerca de 30.000 outros desses processos estão em andamento. Bom, e aí vem o nosso último ponto que eu tinha colocado na minha rede, é a luta de classes e a perspectiva ambiental. Eu acho que aqui nós temos uma questão que a gente precisa, já que nós estamos fazendo o nosso inventário, uma questão que a gente precisa discutir junto com a classe trabalhadora, de fazer com que o movimento ambientalista não seja apenas um movimento de pequena burguesia,
mas que esteja extremamente ligada com a luta de classe concreta, porque ela afeta a todos nós indiretamente. Essa história de que a gente não pode ser ambientalista porque o nosso emprego está em risco, ela precisa ser rediscutida, porque a nossa vida está em risco. Então, o que adianta ter emprego se a gente não tem vida, né? Ou se a qualidade de vida está prejudicada, né? Quantos casos de Parkinson, de diabetes, de hipertensão, de depressão a gente tem na família? Então, acho que isso é uma avaliação para a gente fazer, porque esse modelo produtivo, de maneira geral, está nos levando para um abismo que não tem saída. Como os resultados, e acabou saindo agora ontem, que eu não consegui ler ainda, né? Saiu um novo relatório dizendo que saiu um novo relatório dizendo que as coisas estão se acelerando. E esse relatório diz que o planeta Terra atingiu novas linhas vermelhas. Já é senso comum que a humanidade está em emergência climática, né? Por causa de ondas de calor, ondas de frio, temporais, incêndios. A própria questão dos incêndios no Brasil nos últimos anos não foi só efeito humano. Teve, sim, todo um efeito humano, um efeito de desmobilização do sistema de fiscalização, mas a gente também, nesses últimos 3 anos, a gente teve secas severas, a gente teve invernos muito frios e secos, que provocaram uma grande quantidade de combustível, né? De combustível seco nas florestas. As folhas caíram por causa da seca, por causa da geada, por causa do vento frio, se acumularam no solo. Então, você estava com combustível pronto para qualquer fagulha, intencional ou não, se alastrar. E para dificultar qualquer tipo de controle de incêndio, de queimada que alguém fez intencionalmente na sua propriedade, com o objetivo de achar que poderia controlar depois e daí foge do controle. Apesar de que os dados que a gente tem aqui no Mato Grosso do Sul, que 70% dos incêndios começaram de forma intencional dentro das fazendas e saíram do controle, mas saíram do controle exatamente por causa desses problemas climáticos. Bom, esse novo aviso aqui ele foi publicado na revista científica Bioscience, eu não consegui baixar ele, eu só estou trabalhando com dados da reportagem que apresentou o trabalho, né? Que foi assinado por mais de 14 mil cientistas em 158 países, né? E, no resumo, ele diz que 35 dos 35 sinais vitais do planeta, cerca de 12 deles já estão em estado crítico. E são preocupantes, tal como o aumento médio da temperatura e perda contínua das geleiras. Mas o sinal mais problemático mesmo é o aumento de desastres climáticos, como ondas de calor, incêndios e cheias. Uma outra questão que esses efeitos da devastação florestal causa, eu trabalhei numa live que a gente, acho que é março do ano passado, no Germinal, que é o efeito do capital na produção de epidemias. Que desde 1960 mais de 164 epidemias apareceram no mundo, e das quais 70% têm origem de animais silvestres ou
silvestres ou domésticos. Na verdade, essas nossas criações de animais, né, que o Lutzenberg chamava de frango e porco de campo de concentração, né, amontoados um em cima do outro, em condições estressantes tremendas, são um verdadeiro laboratório para a multiplicação de vírus, bactérias, protozoários e outros tipos de agentes causais de epidemias. Então, o que a gente precisa fazer, nós temos 18 anos. Eu não sei se eles não... Como eu não li esse trabalho, eu só vi a reportagem, não tive tempo de baixar ele e ler, não sei se eles reduziram o tempo... o tempo que a gente tem para reverter. Mas, em função do retrocesso que a gente está tendo, a partir do que parece ser um repique da crise de 2019, parece que a gente está entrando num repique de crise, porque está havendo desaceleração a nível mundial, está havendo aumento de inflação. Provavelmente, todas as tentativas de controle do capital, de controle da depredação ambiental, vão por água abaixo. Eu faço uma relação dessa também da crise com a passagem da boiada no Brasil numa outra live do canal Novo Geminal. O que foi feito, amigo, de tudo que a gente sonhou? O que foi feito da vida? O que foi feito do amor? Quisera encontrar aquele verso menino que escrevi há tantos anos atrás. Falo assim sem saudade, falo assim por saber. Se muito vale o já feito, mas vale o que será. Mas vale o que será. E o que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir. Falo assim sem tristeza, falo por acreditar que é cobrando que fomos que nós iremos crescer. Nós iremos crescer. Outros outubros virão, outras manhãs plenas de sol e de luz. Alertem todos, alarmas, que o homem que eu era voltou. A tribo toda reunida, nação dividida ao sol. Quando o descanso era luta pelo pão e a aventura sem par. Quando o cansaço era rio e rio qualquer dava pé, e a cabeça rolava um girar, girar de amor. E até mesmo a fé não era cega nem nada, era só nuvem no céu
Hoje essa vida só cabe na palma da minha paixão. De vera nunca se acabe, abelha fazendo seu mel.